Terceiro céu, nem pensar. Não é casa dele. Onde mais que não é casa dele? O Hades. Hades é prisão dos mortos. Onde mais não é lugar dele? Tártaro. Por quê? O Tártaro é a prisão dos anjos caídos. Onde é o lugar que está reservado para ele? O Lago de Fogo. Lago de Fogo. Já foi inaugurado? Não, vai ser inaugurado ainda quando o anticristo e o falso profeta for lançado lá. Já existe? Já existe. Então o que acontece? O Tártaro é onde estão os anjos caídos, que Deus aprisionou. O Hades é onde estão as almas dos mortos, aqueles que não têm Cristo. A Terra é o nosso mundo, onde estão os vivos e os mortos aqui, né, os zumbis e os filhos de Deus. Nesse lugar aqui tem anjos e demônios. Vai até o primeiro céu, onde tem guerra. Efésios capítulo de número 6. Lugares espirituais, cheios de demônios. Segundo céu, onde estão as almas dos salvos. Jerusalém celestial. Terceiro céu, que é o paraíso, aonde Cristo está aguardando a igreja no final dos tempos. Terceiro céu não foi inaugurado ainda, porque é só depois da consumação dos séculos. Segundo céu é onde estão os salvos de Jesus, a Jerusalém celestial. Primeiro céu, onde tem batalha espiritual entre anjos e demônios. A terra, entre pecadores e santos. O Hades, lugar das almas presas. Tártaro, os anjos que pecaram. E Lago de Fogo, que é o inferno. Então ele sempre aparece nesse terreno aqui, ó, entre aqui e aqui. O que diz Isaías capítulo 14? Subirei ao céu, acima das mais altas estrelas de Deus. Isaías 14. Então o desejo do cara é sair daqui, de onde ele está, e vir para cá. Esse é o desejo dele. Consegue? Não, Isaías diz que não. Que ele quer subir ao céu e ele é abatido ao inferno. Então isso aqui é uma geografia que eu estou passando para os irmãos aqui, com muita praticidade. É até onde a Bíblia permite a gente ir. Portanto, dizer que ele possuiu a serpente é antibíblico. Não é verdade. Ele não fez isso. Diz que ele foi criado serpente. A serpente é a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher. Aí quando Deus vai perguntar para a mulher o que fizesse, aí a mulher diz: a serpente me enganou. Quem enganou? A serpente. E eu comi. Então, pronto, ele é a serpente. Isso aí está revelado para nós. Como que ele vai fazer para engendrar a sutileza dele? Ele precisa se disfarçar? E nenhuma vez ele se disfarçou. Nenhuma, hein? Nenhuma vez o diabo se disfarçou. Na Bíblia não. Quando ele foi lá para tentar Davi, o texto diz assim em Crônicas, né? E Satanás tentou a Davi para que ele fizesse o quê? Um censo. Ó. Irmão, fazer um censo é pecado? A palavra está com os senhores. O que é um censo? Eu quero saber quantos membros tem na Igreja Assembleia de Deus. Quantos são homens, quantos são mulheres, quantos foram batizados. Chama lá o irmão da secretaria lá e diz para ele o seguinte: olha, faz para mim um levantamento aí de quantos membros estão em comunhão com a igreja, quantos estão afastados. Atualiza aí o banco de dados para mim. É pecado isso? Não. Fazer um levantamento desse? Não. Não é pecado. Mas Davi fez, né? Mas o Davi fez. Fez. Deus castigou ele. Mas E aí? do interesse. Oi? Do interesse, né? Tinha um interesse. Ele fez sem a ordem de Deus, não foi? Fez sem a ordem de Deus. Exatamente. E quem é que estava colocando essa tentação para Davi? Isso. Por quê? O Joabe, que era o general dele ali, que era o braço direito dele, sabe? Era o Paulo Guedes daquele tempo, né? O cara da inteligência. Você tem um cara que sabe articular governo, chama-se Paulo Guedes. Ele articulou tudo isso aí. Então, do jeito que ele articulou, está dando certo. Né? Não somos uma Venezuela. Então, o Joabe chegou para Davi e falou: que o Senhor Deus multiplique outro tanto do que você tem como exército. Não faça isso. E por quê? Porque para fazer uma enumeração do exército, tinha que ter uma revelação de Deus. Deus é que tinha que fazer isso aí. Está escrito lá que o censo só podia acontecer mediante revelação de Deus. Aí Davi se encheu de orgulho, que é
o pecado de Satanás. Quem disse que o orgulho é pecado de Satanás? Paulo falou: vai ordenar alguém ao ministério que seja não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O diabo, ele se orgulha de ser diabo. O diabo estimula o orgulho. Então, todo tipo de orgulho que você vê aí com bandeirinha é do diabo, né? É orgulho, então. É do diabo. Orgulho de ser aquela coisa. Então, ele chegou lá e estimulou Davi pelo pecado do orgulho. O exército numeroso, ter um grande exército. Então, o censo que ele queria fazer era dos homens que empunhavam espadas, aqueles que podiam sair da guerra. O que estava acontecendo ali? É que Satanás está enchendo o coração de Davi justamente para quê? Para ele pecar contra Deus. Pecar em quê? No pecado do orgulho. Esse pecado do orgulho aqui ele é fatal para qualquer um de nós, para todos nós. Como nós temos uma vaidade natural, vaidade é vazio, tá? Então, depois do pecado, a gente tem uma vaidade. Já dou a palavra para o senhor, tá? Todos nós temos uma vaidade. Vaidade significa vazio. O que eu coloco no lugar do vazio? Eu coloco o orgulho. Então, o diabo estimulando o orgulho. No lugar do vazio veio o orgulho, aí você fica mais vazio ainda. Porque é o orgulho de ser contrário à vontade de Deus. Sim, senhor. Então, ali pela vaidade no coração dele, pelo que eu li, ele já vinha antes daquele episódio ali dele fazer a liberação, ele já vinha vencendo as guerras, né? Era assim? Isso. Ele já vinha vencendo as guerras. O que acontece? Entrou essa vaidade no coração dele, porque ali ele achou que é pelo braço dele que ele estava vencendo as guerras, sendo que era Deus que estava ajudando ele a vencer as guerras. E ele não entendeu isso, por isso que Deus castigou Satanás. Pode ser pode ser uma interpretação, né? Porque então veio preparando o caminho. Muitas das vezes o homem acha que é por ele, pela força do braço dele. Mas foi um pecado grave? Fazer um censo? Foi grave. Foi grave? Foi. As consequências veio depois. Qual foi a consequência? Mais 75 mil soldados. 75 mil soldados morreram. Quantos mataram? Quem matou os 75 mil soldados? Só um anjo. Um anjo. Só um anjo. Então você vê que é uma guerra espiritual de Satanás contra os anjos. Uma das maneiras de Satanás vencer os anjos é instrumentalizando um homem da liderança, de comando, de governo. Então qualquer um de nós aqui que der lugar ao diabo, como diz a Bíblia. O crente pode dar lugar ao diabo? Pode. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Não deis lugar ao diabo. Não estou dizendo que o senhor vai ficar possesso de Satanás. Mas ele pode, por uma sutileza, dar uma ideia para você e você acha que a ideia é muito boa. E aí você achando que a ideia é muito boa, você coloca ela em ação. Pondo ela em ação, você está fortalecendo o reino das trevas. E aí veio um anjo, no caso de Davi, e matou quem? Toda Jerusalém. Ele veio varrendo. Ele veio cortando, veio matando. E se não tem uma revelação da parte de Deus de que ele tinha pecado, Davi tinha pecado, ele não saberia que é por causa do censo, um negócio inocente. Fazer censo é inocente. Você não faz contabilidade? Você não entra na sua conta bancária para ver quanto entrou, quanto saiu, quanto ficou e quanto você está devendo? Fazer conta não é normal da gente? 1, 2, 3, 4 mil. Não é normal? Aí você, na hora do uso do seu dinheiro, é tentado pelo diabo. É uma covardia, meu irmão. Você com pouco dinheiro no bolso tem que pagar dízimo. É uma covardia. É muito covardia. A conta de água, de luz que você paga é quase metade do seu dízimo. Se você parar no posto de gasolina, é o que você dá de dízimo. Mais ou menos isso. Aí você fica entre abastecer o carro e dar o dízimo. Entre fazer uma compra mais robusta para sua casa ou dar o dízimo. Entre pagar a conta de luz primeiro e dar o dízimo depois. Aí você fala, não, mas o diabo não tem nada a ver com isso. Né? O dízimo é meu, eu dou se eu quero, quando eu quero e quanto eu quero. É assim? Não. Relativo ao dízimo, não é assim. É a mesma coisa com Davi. Está escrito que ele só pode fazer o censo por orientação de Deus. O sumo sacerdote tinha que participar, tinha que colocar gente lá do tabernáculo para funcionar. Se não, não. Aí ele fez por conta própria. Ele trouxe um assunto da área religiosa para a área política. Aí foi onde Satanás entrou. A mesma coisa acontece conosco. A gente traz uma coisa da área
da área devocional para o doméstico e vice-versa. Então, por uma sutileza, Satanás ele pode colocar lá as patas dele ou os cascos que ele tem e ele não se disfarça. Um negócio mais desaforante, meus irmãos, é isso. O diabo não se disfarça. Ele não quer se disfarçar. Ele quer mostrar que é ele mesmo. Fica claro que é ele. Fica claro. Além do dom de discernimento de espíritos que cada um de nós recebe. Quando você recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. Então já vem com o Espírito Santo o discernimento de espírito. Já vem. Que é mesmo aquela perspicácia de você perceber. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Essa coisa é do diabo. Só pode ser coisa. Isso é coisa do diabo. Tem chifre de diabo. Rabo de diabo. O jeito de diabo é o diabo, irmão. Só pode ser. Conosco aqui nosso irmão Lucimar. Quer dirigir uma palavra, meu amigo? Não, tudo tranquilo, só para ouvi-lo mesmo. Amém. Seja bem-vindo. Senhor? É por isso que Satanás, ele sentiu o coração de Davi. Estava lá em Numeral Pública, o capitão do Já raio. paguei, né? Ele diz, não, ia para o reino e falava para ele. Dá um tanto, por favor. Ia falar o quê? Davi permaneceu que ele era rei, mas não se comunicou. Davi volta. Mas você vai querer? O profeta volta e diz a Isaías. Diz ao rei, Davi, 3 coisas eu te dou. Escolhe uma. Aí, Isso. ele recebeu o quê? Caiu nas mãos do Senhor. E não na mão dos homens. Não tem misericórdia e não mão dos homens. Isso. Então, se fosse na mão dos homens, deveria ser uns 200 mil mortos, né? Oi. Pode tirar o véu. Eu tenho que me acostumar de novo a trazer papel, não trouxe mais. É só Pix. Tem que trazer a maquininha, tem que dar um jeito de trazer o código de Pix para a gente poder contribuir. Né? Verdade. Gera um código de Pix, quem não tem uma de papel, escaneia para contribuir. Sim. Pastor Rogério, esse anjo que matou quantas pessoas foi? 75? 75 mil. Porque esse anjo também não repreendeu Satanás na hora que pegou a terceira parte das estrelas do céu. Porque não é função dele. Anjo ele é obediente à ordem. Anjo cumpre ordem. Do jeito que veio, ele cumpre. Senão ele se torna um diabo também. Então é assim, fica aqui. Aí fica aqui, fica aqui. Vai lá, vai lá. Você vê que tem uma reunião no monte, onde está o Eliseu, né? Tem uma reunião no monte. Aí a reunião é quem induzirá Acabe a cair em Ramote Gileade. Então é feita uma pergunta. Aí um espírito aparece e diz o seguinte: eu vou induzir o Acabe a cair. Aí é perguntado para ele: como? Eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Aí ele é autorizado. Então vai e prosperarás. Se não é autorizado, ele não pode fazer. Então o anjo não age por conta própria. É soldado sob ordens. E nem tem misericórdia. E nem precisa. A menos que ele receba essa ordem de misericórdia. Exato. Se ele não receber a ordem de misericórdia, ele não tem misericórdia. Ele não precisa ter. Ele tem que ser obediente. Então, um dos pecados dos anjos é agir por conta própria. Vontade própria. Abandonar o lugar de habitação. Que é o caso do diabo. O apóstolo pode dizer: esses são os últimos dias. Então, sabe expressamente que o Espírito, com letra maiúscula, expressamente, ele diz que nos últimos tempos, que são os nossos, ele vai promover a apostasia na igreja. Porque só pode apostatar aquele que tem fé. A palavra apostasia tem o sentido de afastamento, abandono, isso é apostasia. É você deixar aquilo que você é para você assumir uma outra posição, uma outra doutrina, uma outra ideia. Então, o que o diabo tem que fazer? Ele tem que promover a apostasia da igreja. Essa apostasia é seríssima. E como que ela acontece? Apostasia, dando ouvido a espíritos enganadores. Então, aonde estão os espíritos do engano? Aonde tem a fé. Aonde que tem a fé? Onde se fala a palavra de Deus. Falou a palavra de Deus, veio a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então você fala a palavra de Deus. Então vamos lá pegar aqui a comparação com o anjo.
que o senhor falou. O pregador, ele é ordenado a pregar. Então, a minha função como pregador é pregar a palavra. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Então, eu sou obrigado pelo dom, pela vocação, a pregar a palavra de Deus. Bom, mas a minha pregação está meio xoxa, não está arrancando glória a Deus de ninguém, nem levantando oferta. Sabe, não estou bom no ibope, né? Não estou falando de mim. Então eu tenho que incrementar a minha pregação. Eu vou dar uma incrementada nela. Aí eu trago lá piadas para o público. Os pregadores piadistas. Piada gospel. Né? Piada gospel. Né? Piada gospel é chamado na Bíblia de chocarrice. É cara de guarda. Né? Não vou citar o nome em si, mas o púlpito não é um picadeiro. Então a gente não é palhaço e o povo não é plateia. Então nós temos uma igreja composta por homens e mulheres carentes de ouvir a palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem, não é só de chave, não é só de casa, não é só de carro, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E um povo faminto, meus irmãos. Uma igreja faminta de ouvir o quê? A palavra de Deus, porque enviarei fome à terra. Fome de quê? De pão? Não, de ouvir a palavra de Deus. Aí chego eu com uma oportunidade de, não vou dizer que é de ouro, vou dizer que é de tudo, todas as pedras preciosas, diamante, berilo, todas as pedras preciosas, topázio, safira, ouro, prata e ouro, uma oportunidade de ouro que a gente tem de falar durante 40 minutos diante de uma igreja sedenta de pão, de palavra de Deus. E o que faz o pregador? Cai na esparrela de Satanás. Porque Satanás, ele é assim, ele é insatisfeito com a palavra de Deus, pura, simples e singela. Só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. É abrir o texto e explicar o texto. O que é um pregador? Explicador de texto. Não, está muito xoxa a minha pregação. Aí o cara demora 30 minutos para fazer a introdução da mensagem, conta a história da vida dele, do que está acontecendo no mundo, gastou todo o meu precioso tempo, eu com necessidade de ouvir a palavra de Deus, libertação, cura, salvação, arrependimento, mudança de mente, portas abertas. Aí o que faz o camarada lá? Desperdiça o meu tempo precioso, o seu, de uma igreja toda, para contar histórias, fazer piadas, trazer um monte de ilustrações para ajudar Deus a falar com a igreja. Bom, aí você diz, o que foi que restou de Bíblia ali? 10 minutos, 15 minutos, e olha lá, o diabo venceu. O que está acontecendo? Apostasia. Apostasia. E a gente já tem falado aos irmãos aqui, sem nenhuma, sem 9 horas, entendeu? De que o excesso de liturgia devocional, muita cantarola, muito cântico, isso aí é uma das estratégias do inimigo. Muito cântico. Eu não estou falando contra o cântico congregacional, não estou falando contra o cântico do departamento, não é isso. Então vamos entender, excesso. Por quê? O que diz o apóstolo Paulo? Quando você unir, oi? Tem igreja hoje que só canta e dá 15, 10 minutos para o pregador. 15, 10 minutos, sacrifica todo o meu período de raciocínio, de pensamento, porque não é o louvor que se fez carne e habitou entre nós, não é. O pastor Rogério, O verbo se fez carne e habitou entre nós. nesse que o senhor falou aí, pegando esse gancho que o senhor falou, de excesso, o que a gente tem observado é assim: o pregador, ele traz uma boa mensagem, a igreja recebe a mensagem, só que no meio da igreja tem pessoas que estão visitando, não crente, desviado, ou alguma situação está passando. Ouve uma mensagem e Deus fala com ele. Eu penso assim, isso é uma opinião minha. Acabou a mensagem, eu acho que tem que ser estendido o apelo. Por quê? Muitas das vezes a gente presencia uma boa mensagem, a mensagem acaba e o que acontece? Aí vem os avisos, depois faz o apelo. E o que acontece? Esse intervalo, na minha opinião, esfria. A mensagem ela começa a se distanciar daquele que ouviu a palavra de Deus. Aí vai do condutor da liturgia, né? Condutor da liturgia, mas assim, uma boa orientação é justamente você
terminar o culto com a pregação. Então, muitos assim já entenderam que se traz os avisos têm que ser trazidos um pouco antes, ou muito curto, né, os avisos, e assim, em seguida a mensagem, fazer o convite para as pessoas aceitarem Jesus e despedir os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Agora a gente percebe que essa apostasia da fé, ela vai acontecer quando ele vai perseguir a palavra, persegue a palavra, torce a palavra, como ele fez lá no Jardim do Éden. Foi assim que Deus disse, não comereis das árvores do jardim? Aí quem quis corrigir o diabo? O diabo é incorrigível, irmão. O diabo é incorrigível. Não tem conversa com ele, não dá para ter conversa com ele. Ele é incorrigível. Jesus corrigiu o diabo? Não. Mas a Eva tentou corrigir, dizendo, não, Deus não disse isso. Aí ela disse o quê? De todas as árvores do jardim podemos comer livremente. Mas disse Deus, da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal, dela não tocareis e dela não comereis. Aí pronto, já embananou tudo. Já embananou, porque ele conseguiu a atenção que ele precisava. O diabo é incorrigível. Na política, é incorrigível. Entrou no assunto de política com você, é tudo que ele precisa. Ele é mentiroso, pai da mentira, e ele tem filhos para poder promover a mentira dele. Então, na política, na ciência, na religião, ele é incorrigível, não tem conversa com ele. O que você tem que fazer com ele? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não, eu vou converter Satanás. Você vai converter Satanás. Sim, eu estou andando com essa pessoa aqui, eu quero converter ele. Ele é incorrigível. Você pode cair numa grande armadilha com essa pessoa aí. Tem pessoas que não são passíveis de conversão. Não são passíveis de conversão. Tem pessoa que é irreconciliável, disse o apóstolo Paulo. Irreconciliável. Ele é detrator. Ele é inimigo. Ele é parricida, matricida, infanticida. Ele é incorrigível. Você entra nessa daí de que você vai vencê-lo e você fica desgastado e vencido. Então a gente tem que aprender a usar as armas da nossa milícia, que não são carnais. Sim, senhor. Professor, Paulo fala aqui que alguns apostatarão da fé. Essa conotação de alguns dá a entender que são poucos, né? Será que aqui, dentro daquilo que o senhor falou sobre essas pessoas que fazem do culto um teatro, será que ele está querendo dizer aqui a respeito de líderes mesmo, especificamente a líderes? Não, por ele falar alguns... Ele não fala especificamente. Ele não fala. O apóstolo Pedro fala especificamente, né? Dos falsos mestres, né? Dos falsos profetas. Então o apóstolo Pedro fala especificamente que muitos, né, se fazem assim. O apóstolo João também fala, muitos têm se feito anticristos. Aqui não fala especificamente se são líderes ou liderados. Fala que é aquele que ouvir doutrina de demônio. Você ouviu a doutrina de demônio. Você deu ouvir a doutrina de demônio. Aí Paulo dá o exemplo das doutrinas de demônios aqui. Ele fala, proibição de casamento. O que nós temos hoje? Nós estamos nessa sociedade onde o casamento não é mais bênção. É praga. Onde o casamento é prisão. E toda a piadinha que se faz contra o casamento, meu irmão, é muito engraçado a gente rir, né? Piada de casamento, piada de esposa, piada de marido, piada de sogra. Aí a gente acha legal, a gente não está falando contra aqui os irmãos ser tristes nem nada. Mas tem que tomar cuidado contra o quê? É um negócio sistemático contra a vida conjugal. É sistemático. É de tudo quanto é canto. O casamento agora é um negócio assim bem, sabe, perseguido. Porque no casamento o que faz Deus? Deus estabelece a bênção dele. A bênção do Senhor para o homem não é bom que o homem esteja só. Estar só é bom? Não. A Bíblia diz, não é bom. O que eu vou fazer? Uma adjutora que ele assista. Pronto. É ele para ela e ela para ele. E no casamento serem gerados seus filhos. Agora, prega-se contra o casamento. Ou então, uma união afetiva apenas. Só um contrato afetivo. E um contrato afetivo, inclusive, com pessoas do mesmo gênero, que não pode chamar de sexo mais. Você tem que usar a palavra gênero, que uma coisa é a ironia, né? Uma coisa é gênero, outra coisa é sexo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E com essas barbaridades, mundo afora.
O casamento agora está sendo banalizado de ponta a ponta, de tal maneira que os nossos garotões aí, com 35 anos de idade, não querem casar. Acham que tem que namorar com tantas quantas quiserem, tantos quantos quiserem, porque ninguém tem nada a ver com isso. E o modelo de casa, mas cada um fica na sua casa. Será que esse é um modelo bíblico também? Cada um na sua casa. Não tem A palavra casamento significa o quê? Os dois sob o mesmo teto. É casa, tá vendo? Isso é casamento. Modelo bíblico, os dois sob pastor, Mas tem outro modelo que é o apartamento. o Judas, enquanto o senhor estava falando da questão da apostasia, essa apostasia que estamos vivendo, e parece que o senhor se baseia em 1 Timóteo 4, né? Tem 1 Timóteo 4. Judas também fala dessa apostasia no versículo 13. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É engraçado que a palavra fé aqui não é crer, o crer em si, conforme João, o crer em Jesus, mas fé aqui é todo um corpo de doutrinas bíblicas, é todo um corpo de doutrinas, todo um aprendizado que a pessoa aprendeu. A apostasia dos últimos dias é que esses ensinamentos, esses costumes mundanos, eles se opõem a tudo que nós aprendemos biblicamente. Esse é o problema sério. E esses ensinos estão sendo trazidos, aí eu volto ao seu texto,